Bem, nesse vídeo nós vamos mostrar como obter as informações dos fundos imobiliários. Primeiramente, você entra no site da B3. Em seguida, você vai vir em Produtos. Se você quiser saber sobre os fundos de investimento imóveis, você vai vir aqui para descobrir os já listados. Se você quiser ver os IPOs, você vem em Soluções para Emissão. Como nós estamos querendo pesquisar acerca de um que já existe, nós vamos vir em Renda Variável, iremos vir Fundos de Investimento, em seguida vamos vir em Fundos de Investimento Imobiliário listado. A partir disso, quando aparecer os fundos embaixo, você vai clicar. Se você já tiver um fundo que você quer descobrir, né, algo sobre ele, você vai pesquisar pelo Ctrl F ou você vai observando qual que é o fundo que você quer observar algo sobre ele. Como nós já queremos saber de um específico, nós vamos vir aqui em cima, digitar RBRP, apertar Enter, ele vai pesquisar no site, baixar aqui ó, o código dele. Nós vamos entrar nele. A partir disso, nós vamos ter os resultados dele. Aqui vai falar as principais características do fundo, o site do fundo, contatos para o fundo, né? Contato com a sede, telefone, o endereço, o diretor responsável, o escriturador do fundo, né? Que no caso vai ser a BRL Trust. Aqui vão vir alguns plantões de notícia. Normalmente, esse relatório gerencial, eles dão informações muito boas. Cliquem nele para abrir em outra aba. Daí você vem, abre ele. Ele vai vir fazendo uma informação bem geral do fundo de investimento. Ele vai vir falando o código de negociação dele, o nome dele, o gestor dele, o objetivo dele. Como esse daqui tem um objetivo mais abrangente, né? Ele vai vir especificado aqui. Início das atividades, taxa de gestão do fundo, taxa de administração do fundo, taxa de performance do fundo, periodicidade dos rendimentos, daí no caso aqui semestral com antecipação mensal, quem que é o administrador responsável, ou seja, que vai responder por qualquer coisa do fundo, que vai ser a BRL Trust. Aqui a área, né, dos imóveis, patrimônio líquido, quantidade de cotas emitidas, que no caso aqui não tem variação, por ser um fundo de cotas fechadas, né? Patrimônio líquido por cota e o número de cotistas, porque a quantidade de cotas é a quantidade fixa, e os cotistas vão ser quem vai estar podendo comprar essas cotas, né? Aqui pode sofrer variação, dependendo de quem compra e quem vende as ações. Resumo do mês, vai vir falando, essa parte é bem interessante, vai vir falando sobre os dividendos, como é que está sendo distribuído os dividendos, né? Daí as cotas iniciais, as cotas finais do período, quanto que deu o CDI e quanto que o rendimento deu acima do CDI. Também é bacana para você ver quando você vai investir num fundo deles, né? Porque aqui se você observar, ó, fala de abril, março, fevereiro, acumulado de 6 meses, acumulado de 12 meses. Então já dá para ter uma ideia bastante relevante sobre o fundo de investimento. Tem também o Guidance de Dividendos de 2020, né? Mostra aí como é que vai ser a política, o que você pode esperar desse fundo de investimento. As estratégias de investimento, né? Da estratégia de investimento dele, ele é bem diversificado, como eu falei no início, esse é uma característica desse fundo em especial, né? Ele tem investimento em tijolo, daí aqui está falando, né, as estruturas dele, que vai ser desde edifícios, né, comerciais até edifícios logísticos. Ele explica ali em cima de quem que é. Aqui tem outras estratégias, né, que ele vai estar seguindo, que ele também faz investimento
em outros fundos. Daí aqui as estratégias de caixa, né, que ele vai estar investindo normalmente em LCI, certificados de imobiliárias, atualização de mercado imobiliário, né? Ele vai estar explicando as variações que está sofrendo durante o tempo. Normalmente esses gráficos aqui vão estar mostrando aqui a taxa de vacância, né? Que vai ser quantidade, o percentual de edificações que estão desocupadas, né? Aqui a gente pode ver que ela está diminuindo. É uma coisa muito boa. Nós vamos falar nos próximos vídeos aí, explicar cada parte disso daqui. Isso aqui é só para você ter uma ideia geral de onde encontrar os resultados. Daí aqui nós temos também uma condição análise bruta e análise líquida dos empreendimentos, aqui de outros escritórios de São Paulo, né? Daí dentro das informações contábeis, ele vai trazer as receitas, né, de cada parte, rendimento por locações, FI, liquidez, os CRI e o ganho de capital bruto, né? Daí a composição do rendimento da cota, né? O que está caracterizando essa cota, que daí aqui a maioria aqui era a estratégia core dela, que estava falando lá em cima. Daí aqui, estratégia tática vai ser 32%, o caixa dela 16% e outras variações aí, né? Que vai ser despesas e reservas, que fica em caixa para ela. Aqui na parte de baixo ele explica melhor, né? O que vai ser cada uma daquelas estratégias. Que vai ser investimentos de tijolo, né? Vamos falar mais à frente o que significaria isso, que é investimento em estruturas físicas para aluguel. Depois, estratégia tática, né? Que vai ser via FIs listados, que eles podem investir em outros fundos de investimento. De caixa, que vai ser estratégia de renda fixas, que vão ser LCIs, CRIs. Lembrando que aqui sempre vai ser I, né? Porque é imobiliário. O LCA e CRA, eles não podem fazer participação, que é de agronegócio. Tudo que eles podem fazer é somente voltado para a área de construção e de desenvolvimentos, né? Que ele pode estar participando aí, ele pode estar também utilizando para fazer parte da sua tática. Aqui está mostrando como que está sendo alocados os recursos, né? As alocações. Aqui a composição da carteira, o que é ativo imobiliário, o que é fundo imobiliário e o que está em caixa. Em caixa, lembrando que caixa pode ser qualquer uma dessas referências anteriores, né? Daí, então ele mostra como é que está a carteira deles. Aqui a alocação por setor, né? Corporativo, recebíveis, shopping, desenvolvimento, galpão logístico, varejo e fundos de fundos. Depois ele mostra o tipo de oferta. Aqui ele vai falar dos tipos de tijolo que ele tem, né, que são as estruturas que ele aluga, aonde que estão localizadas essas estruturas, cada uma delas, são bastantes, né, mas todas, nesse caso, esse fundo aqui é prioritariamente no Rio de Janeiro e São Paulo, podendo ser em outras regiões, mas prioritariamente eles vão ter essas estruturas tanto de lajes corporativas quanto de logística em São Paulo e Rio de Janeiro. Depois, investimento e core, Rio de Janeiro e São Paulo. A receita, a maioria dela é de São Paulo. O tipo dela, né, que vai ser de galpão ou escritório, está também bem dividido. Isso daqui depois nós vamos falar como que analisa, né? Aqui está falando o índice de reajuste deles, né? Que pode ser pelo IGPM, IPCA e INPC, que é os aluguéis, né? Então ele tem que ter um reajuste disso daí. Cronograma de vencimento dos contratos, né? Isso daqui é para mostrar o risco da empresa, porque se, por exemplo, 36% dos locatários não renovarem, isso daqui representa um risco, né, para a empresa. Agora, acima de 2024, está quase a metade deles, né? Então, isso daqui já mostra um risco menor. Depois nós vamos falar disso daqui, que são dos riscos que a gente tem que analisar. Cronograma revisional dos contratos, que revisional é porque eles podem adiar antes do prazo. Investimentos táticos, né, estratégias da empresa, caixa da empresa, como é que ela está dividindo, né? Lembra que o caixa ele pode ser dividido em renda fixa, CRI, LCI e alguns investimentos.
Então é isso aí que ele está fazendo, tá vendo? Isso aqui tudo é considerado investimentos de caixa da empresa. Investimento em desenvolvimento, né? O que ela está fazendo agora. Isso daí é interessante porque dependendo do investimento dá para você analisar se ela vai ter um retorno melhor ou pior com o futuro. Aqui o mercado secundário, né? Como é que está sendo negociada, os históricos das cotações, né? De cada cota da empresa. Isso daí. Em seguida, isso daqui é só um dos informativos, né? Daí você também pode vir aqui e fazer o quê? Vem nos principais, clica aqui e entra no site da empresa. Produtos, administração de fundos. Depois disso daí você vem e procura o fundo que você está analisando da empresa, porque como ela administra vários fundos, aqui então vai ter todos os fundos que ela administra. Daí talvez você pode gostar mais de um tipo ou de outro, né? Então você vai escolher aqui, pode também escolher por empresas, né? Daí você vem aqui, no nosso caso, né? Que é o aqui, ó, RBR Properties FI, fundos de investimento. Daí aqui, quando eu cliquei, ele vai vir exatamente para essa parte da empresa que administra esse fundo, né? Se você for observar, esse CNPJ vai ser exatamente o CNPJ que vai estar sendo trabalhado aqui atrás, ó. É o mesmo CNPJ. Daí, a partir disso, você vai ter todos os relatórios também que nós trabalhamos lá. Relatório gerencial, manual de marcação a mercado. Daí, você aqui vai procurar o regulamento desse fundo, né? Aperta Ctrl F e escreve regulamento. O regulamento que você vai pegar aqui tem que ser o primeiro, porque o regulamento, o último, quer dizer, que você vai pegar, ele vai ser o que vai estar válido, porque ele pode ter sofrido alguma alteração desde o início dele. Daí então, aqui vai ter todas as características que nós vimos lá anteriormente. Por exemplo, o prazo de duração do fundo. Aqui no caso esse fundo tem duração indeterminado. O tipo das cotas, né, do fundo, o objetivo do fundo. Esse fundo aqui, por ele ser um fundo muito geral, ele vai ter várias características, né? Por exemplo, os recursos do fundo serão aplicados de forma proporcional a proporcionar rendimentos aos seus cotistas, mediante tributação de rendas obtidas por meio de investimentos nos ativos mencionados no item 4.1 abaixo. Ou seja, política de investimento. Ela pode investir tanto em ativos imobiliários como valores imobiliários. Nesse caso daqui, ela pode investir tanto em bens imóveis, em cotas relacionadas de ações, né, ou coisas relacionadas a investimento imobiliário, como ele também pode investir em fundos de investimentos em participação. Esse fundo de investimento em participação, o pequeno investidor ele não tem possibilidade de acesso a ele, só o grande investidor, porque você precisa ter uma quantidade de dinheiro investido. Da mesma forma que o fundo de investimento em direitos creditórios, que daí esses fundos eles vão comprar dívidas das empresas, normalmente dívidas relacionadas a empreendimentos imobiliários, de construção, de alguma coisa relacionada a isso. Ela também pode trabalhar com certificados de recebíveis imobiliários, né, os CRIs, cotas de outros fundos de investimento imobiliário. Vocês podem ver que isso daqui tem uma gama de atuação muito grande, né? Isso daqui também pode dar algum problema se a empresa não souber trabalhar direito com isso aí. E ativos de liquidez, né, que são letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, cotas de emissão de fundos de investimentos referenciados. Isso daqui são mais para questão de caixa, né, da empresa. Isso daqui é muito interessante, né? Se a gente for observar, a operação compromissadas com laço em títulos públicos federais com liquidez comparável com a necessidade do fundo. Todos deverão ter, no mínimo, uma nota de agência de classificação de risco equivalente a AAA, né? Que é os ativos mais confiáveis do mercado, ou seja, ela não vai se expor a um risco desnecessário. Então você pode ver que ela está
tendo investimentos mais conservadores. É um fundo mais conservador e menos agressivo. Ele vai trabalhar com dívidas de empresas mais bem estruturadas. Daí, se a gente for observar agora o que compete ao administrador, né? Realizar todas as operações e práticas do fundo, vai vir todas as competências do administrador, são obrigações do administrador do fundo, vai explicar as obrigações, o que são obrigações dele ainda, né? Que é satisfazendo aquelas condições que nós falamos. O gestor, né? Quem que é o gestor desse fundo? Quais são as atribuições do gestor, né? São atribuições do gestor, vai explicar aqui embaixo a atribuição dele. Vedação do administrador e gestor, o que eles não podem fazer, né? Eles não podem confundir aí a conta corrente deles com do fundo. Aplicar no exterior os recursos captados no Brasil, ou seja, no Brasil isso pode aplicar em qualquer parte, dando prioridade para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas em qualquer parte. Agora fora dele não pode. Aplicar recursos na aquisição de cotas do próprio fundo. Ele não pode comprar cotas do próprio fundo para reduzir as cotas, né? Igual algumas empresas na Bolsa de Valor faz. Que daí isso aí diminuiria a liquidez, no caso, né? E a taxa de performance que vai ser cobrada, né? No fundo, aqui é explicado, os índices de correções. Como que vai ser as assembleias gerais de cotistas, né? Como é que eles vão ser obrigados a agir para cada Assembleia Geral. Destituição ou substituição do gestor, como é que vai ser o processo, né? Porque o fundo são dos cotistas. Daí, das deliberações relativas à exclusividade das matérias previstas nos incisos acima, né? Depende da aprovação, sempre satisfazendo essa regra. Daí mostra como é que vai ser as assembleias, né? Aqui, ó, que vai falar da distribuição dos resultados, né? O fundo deverá, nos termos da legislação aplicável, distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos resultados auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base no balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. O resultado auferido num determinado período será distribuído aos cotistas mensalmente, sempre até o 10º dia útil do mês subsequente e do recebimento dos recursos pelo fundo, a título de antecipação dos rendimentos, né, do semestre a serem distribuídos, sendo eventualmente saldo de resultado não distribuído como antecipação, será pago no máximo de 10 dias úteis. Ou seja, a forma de distribuição dos lucros da cota, né? Que vão ser mensais. Daí então, se você quiser saber qualquer outra forma, novas emissões também, vai ter tudo aqui embaixo, o máximo que ele está autorizado a fazer, porque isso daqui pode diluir o quanto que você vai receber do fundo também. Então é bem importante.